7 hábitos que mudaram a minha vida. Bom, o primeiro hábito foi o hábito da leitura. Isso é nítido, tá? Ele realmente foi o primeiro que, que fez eu ter um grande resultado e fez eu ampliar meu conhecimento. Porque a leitura ele não só amplia o teu conhecimento e abre teus horizontes, mas também te dá oportunidades no futuro, melhora a tua comunicação e melhora o teu jeito de ver a vida. E coloca muita ênfase nessa palavra, nessa frase aqui, ver a vida, tá? Então, a leitura faz tu ver a vida de um jeito totalmente diferente. E aí muitas pessoas falam: "Ah, Nathan, mas eu não preciso ler porque eu leio pelo celular todos os dias". Mas entenda que quando você lê um livro de verdade, um livro físico de verdade, você se aprofunda mais num livro e melhora a tua comunicação. Não é a mesma coisa do que ler uma simples mensagem todos os dias no WhatsApp ou ler coisas que aparecem nas tuas mídias sociais. E sim ler um livro físico, porque aumenta a tua comunicação, aumenta as tuas oportunidades futuramente, também tá, faz crescer o teu vocabulário, porque tu conhece palavras novas, tá? E aí você provavelmente vai eliminar a questão de vícios de linguagem. Então, por exemplo, eu era um cara que eu falava muito vícios de linguagem. Quando eu comecei a ler e me aprofundei nessa questão, eu melhorei muito nessa questão. Então, você, por quê? Porque você começa a aprender palavras novas. E os vícios de linguagem, tá? Por que, que os vícios de linguagem vêm? Vou me aprofundar brevemente nessa questão. Por que, que os vícios de linguagem vêm? Os vícios de linguagem vêm para preencher o vácuo que tem de falta de palavras, falta de conhecimento de palavras que você tem. Então, ou seja, você acaba colocando um vício de linguagem ali porque você não tem uma palavra exata para aquele tipo de assunto que você está debatendo naquele momento específico. Então, por isso que existe o vício de linguagem. Só que quando você começa ali, começa a descobrir palavras novas que você nunca conheceu na sua vida, você literalmente começa a ver o mundo, a ter clareza sobre questões de palavras. Então, quando você for falar, quando você for se comunicar, você vai se comunicar mais harmonicamente, você vai se comunicar mais aberto, mais claro, com uma comunicação limpa, sem vícios de linguagem, tá? Então, a leitura, cara, ela te dá oportunidades, ela melhora a tua comunicação e a gente sabe que melhorando a tua comunicação, você vai ter novas oportunidades, porque as pessoas que se comunicam bem, automaticamente elas transparecem uma mensagem melhor e limpa para as outras pessoas, e fazendo isso, logicamente, elas vão ter maiores resultados, porque as pessoas vão entender melhor e vão gostar mais dela por conta, talvez, simplesmente da comunicação dela ser fluida. Então, tem todas essas questões. E eu me lembro até hoje qual foi a primeira palavra que eu não sabia e que eu descobri lendo um livro. Eu não me lembro o livro exato que eu estava lendo, mas a palavra eu me lembro. E a palavra era sucumbir. Eu não sabia o que era sucumbir. Quando eu comecei a ler, eu comecei a entender que sucumbir nada mais é do que sumir, do que desaparecer, do que morrer. É a mesma coisa. Então, foi a primeira palavra que eu descobri. E automaticamente hoje eu tenho várias palavras no meu vocabulário que não me faltam. Então a minha clareza se torna mais limpa, se torna mais clara para me comunicar com as pessoas que são mentoradas minhas, para pessoas que me seguem, para pessoas que gostam do meu trabalho, literalmente. Então a leitura, cara, amplia o teu conhecimento. Amplia o teu conhecimento e coloca uma coisa na tua cabeça. Tem coisas, tá, que você aprende na internet que se você aprendesse no livro, você iria se aprofundar mais ainda. Ou às vezes tem coisas, tá? Como já aconteceu comigo várias vezes, tem coisas que você aprende no livro e você não vê na internet. Por isso que a leitura é muito importante. Porque você pode ter sim essa objeção de pensar, ah, mas eu tenho internet, eu tenho mídias sociais, eu tenho redes sociais que eu consigo ver e eu não preciso estar lendo. Mas coloca uma coisa na sua cabeça. Tem coisas dentro de um livro que você nunca vai ver na internet. Então, se você quiser se aprofundar mesmo, se obrigue ali pelo menos 30 minutos por dia, tá? Porque, cara, seu conhecimento vai elevar demais, pode ter certeza nisso. E também se você tem outra objeção de achar, ah, eu não vou pagar 60, 70 reais num livro. Cara, coloca uma coisa na tua cabeça. É aquilo que eu sempre falo. Na vida a gente tem que pensar de forma inteligente. Então, o que é forma inteligente, Nathan? Tem pessoas que pensam assim, ah, eu prefiro pagar isso aqui 10 vezes 60 reais do que pagar 1.000 reais. Olha a diferença que dá. Beleza.
mas soma essas 10 vezes, 20, 30 vezes que você vai pagar esses R$ 60, vê quanto dá. Não vai dar perto desse valor? Então é mais fácil você pensar de forma inteligente e comprar de R$ 1.000. Você vai economizar 1.000 vezes mais, dependendo da situação. Então, com o livro é a mesma coisa. As pessoas pensam, não vou pagar 60, R$ 70 num livro. Cara, hoje eu pago fácil 70, R$ 60 num livro, porque eu sei que o meu conhecimento vai expandir, vai expandir. Eu tenho certeza disso. Então, vale a pena, cara, porque, poxa, o resultado que essa leitura, esse livro vai dar para você vai ser incomparável, porque você vai aprender coisas novas, essas coisas novas você vai conseguir servir para as outras pessoas que não sabem disso, e essas outras pessoas vão pagar para você, para saber esse conhecimento que você não tem mais. Da onde você tirou esse conhecimento? Dos livros. Claro, vem de outras partes também, né? Mas dos livros. Então, aí soma esses R$ 60. Pô, cara, não vai dar nem metade do valor, tá? Você vai conseguir ajudar inúmeras pessoas que não vai dar nem metade desse valor aí, velho. Não vai dar nem metade desse valor. Então é questão de você pensar inteligentemente. Então, prioriza a leitura. Leia bastante livros, tá? E de preferência, tá? De preferência, leia livros sobre negócios e desenvolvimento pessoais. E também, logicamente, organização financeira. Então, um livro sobre financeira. Tá? O livro, vou abrir aqui os melhores livros que eu já li até hoje. Os melhores livros no meu top 3, assim, vamos colocar top 3. Se fizer top 5 tem mais, logicamente, mas se vamos colocar top 3. O meu top 3 de livros favoritos e que hoje já li até hoje o primeiro é O Segredos da Mente Milionária. Ótimo livro, cara. Incrível. Você entende tudo sobre dinheiro, entende tudo sobre questões financeiras, entende tudo sobre organização financeira e também entende como as pessoas de sucesso, bem-sucedidas, pensam. Tá? Então você sai da mediocridade, do pensamento medíocre e começa a pensar como uma pessoa abundante. Então o primeiro é esse, sem dúvidas. O segundo livro é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse livro também é sensacional. Sensacional, porque se você quer saber sobre hábitos, se você quer saber como manter continuidade no caminho, se você quer saber como eliminar a procrastinação, se você quer saber os hábitos ruins, os hábitos bons, como funcionam os hábitos na sua vida e como mais ou menos a sua mente funciona em questões dos hábitos, leia esse livro. É o melhor, na minha opinião, é o melhor livro sobre hábitos que eu já li na minha vida, tá? É o melhor livro sobre hábitos. O terceiro livro é bem concorrente, esse terceiro lugar, porém, esse terceiro lugar eu coloco o trabalho 4 horas por semana. Por que eu coloco o trabalho 4 horas por semana? Do Tim Ferriss. Por que eu coloco trabalho 4 horas por semana em terceiro lugar? Porque é um livro que, além de te ensinar a ser mais produtivo, te ensina a pensar de uma maneira que a maioria da população não pensa. Porque, vamos venhamos, 99% da população não trabalha 4 horas por semana. E se trabalha, não gosta do que trabalha, não gosta do que faz. Então, esse livro faz você literalmente se organizar, ser mais produtivo e trabalhar 4 horas por semana, ou se não, até trabalhar num trabalho legal, porém feliz, porém com uma felicidade incrível de fazer as coisas. Então, trabalhe 4 horas por semana. São esses 3 livros que eu indico até agora, tá? Tem também outros, logicamente, que eu posso indicar também o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que eu estou lendo agora. Também tem Pai Rico, tem Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Então são livros excelentes, cara. Passa lá no meu Instagram, tá? A única dica que eu te dou. Passa lá no Instagram que com certeza eu vou te revelar os 10 livros, os 10 melhores livros. O top 3 eu não posso definir muito porque são curtos. Mas se você pedir 10 livros, com certeza eu vou te dar uma lista de vários livros bem legais para você ler. Mas foque nessas questões. Desenvolvimento pessoal, negócios e organização financeira. E também outros dois pontos também que a leitura te ajuda muito é a questão de você se inspirar e se motivar perante as histórias e vidas de outras pessoas, tá? Então, por exemplo, um exemplo bem prático aqui no Hábitos Atômicos do James Clear, no começo do livro, bem ali na introdução, ele conta uma breve história dele do que aconteceu e de como ele venceu na vida e como ele conseguiu começar a construir bons hábitos. E ele conta que quando ele era adolescente e ele ainda estudava, logicamente numa escola lá dos Estados Unidos, que ele é americano, ele conta que ele estava num jogo de escola dos
Estados Unidos, época de verão, e ele levou uma tacada de beisebol do colega dele. E ele acabou desmaiando, acabou tendo uma fratura muito grande e aconteceu um acidente muito grave mesmo. Que ele teve que ir para outra cidade, de tão grave que teve que ir para outra cidade de helicóptero, de tão grave que foi aquele acidente dele. E ele mostra que a partir dali ele começou a virar o jogo, porque ele falou que foi momentos muito difíceis na vida deles, porque ele estava num momento legal da carreira dele de atleta de beisebol, né? Então, ele estava num momento bom, estava num momento excelente, num momento esplendoroso, e ele acabou se prejudicando disso, e ele acabou ficando muito triste essa questão. Ele saiu do time, o treinador dele teve que tirar, logicamente, ele, e ele por conta disso também a volta dele ia ser muito difícil, porque ele teria que retornar tudo de novo, começar do zero e começar a treinar novamente. E ele começou a fazer isso desanimado e etc. Começou a fazer isso e aí ele começou a dar a volta por cima, começou a ir bem, ir bem, ir bem. Ele começou pelo time Júnior quando ele voltou, né? E o time Júnior, para você que não sabe, em questões de futebol americano, né, em questões assim, o time Júnior é como se fosse ali o primeiro time da, daquela equipe. Então, ou seja, é o primeiro ali, é o começo, entendeu? Vamos supor que tem três etapas ali, o time júnior é a primeira ali que você tem que passar, depois tem que passar para o segundo e o terceiro é o profissional, vamos colocar assim. E ele teve que começar tudo de novo, ele já estava quase indo para o profissional, ele teve que começar tudo de novo, tudo do zero. Ele falou que aquilo ali desanimou ele demais, desanimou demais mesmo. E ele começou a treinar, e ele dormia em um quarto com os colegas dele, e ali, a partir dali, ele começou a perceber que os colegas dele tinham hábitos ruins, muito ruins mesmo. Então, ficar jogando videogame, de não dormir cedo, de dormir até mais tarde, então, de não se preparar para um jogo, para um próximo treino. Então, era todas essas questões que ele tinha. Então, o que acontece? Eram hábitos ruins que os colegas deles tinham mesmo. E ele acabou aprendendo que, com hábitos bons, ele iria ser melhor do que os colegas deles. Então, o que acontece? Qual é o ensinamento disso? O ensinamento é que se você tiver bons hábitos, você vai se destacar melhor do que outras pessoas. Básico. Ele vivia, aliás, com três, quatro colegas deles, e ele via os hábitos ruins que eles tinham e ele acabava melhorando conforme isso, pegando isso como exemplo. Então, se você ler o Hábitos Atômicos, você vai aprender literalmente essa questão, que hábitos atômicos significa pequenos, então hábitos pequenos, que se tornam pequenas vitórias, podem sim elevar a sua vida de um grau baixo a superior. Então, esse é o ensinamento. Então, é isso que eu quero dizer para você. Quando você lê, você pega uma história daquela pessoa e você se inspira, você se motiva e aprende com os erros e com acertos. Então, qual foi os erros dele no começo? Não dar valor para os hábitos. Qual foi os acertos dele? Perceber o que os colegas deles faziam e começar a dar valor para os hábitos. Se você lê essa história, você aprende e começa a praticar na sua vida. Se você não lê, você não sabe disso, você não tem entendimento, você não tem o conhecimento. E é aquilo literalmente que eu falo. Se você tem um mentor, se você tem uma pessoa para te ajudar, com certeza essa pessoa vai facilitar o seu caminho para você chegar mais rápido ao sucesso. Simples, não tente fazer as coisas sozinho. Não acho que você vai conseguir fazer as coisas sozinho. As ações, logicamente, quem tem que tomar é você, mas se você tem uma pessoa para te ajudar, por que você vai negligenciar esse fato? E se você ler um livro, você vai aprender com aquele escritor, você vai aprender com aquela pessoa. Então, os livros são essencial para isso. E foi o primeiro hábito que mudou na minha vida drasticamente. Começar a ler, começar a aplicar um conhecimento e começar a ver a vida de forma diferente, com um horizonte aberto, com muita clareza e com muita simplicidade. O segundo hábito que eu quero me aprofundar é a questão do sono saudável. Eu vou contar uma breve experiência, uma breve história que eu tive nessa questão de sono saudável. Antes de eu me tornar... Veja bem, tá? Quando a gente começa no degrau zero. E aí, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai subindo os degraus. Então, não ache que eu sou essa pessoa que eu sou hoje por conta de eu já ter nascido assim. Então, o que eu quero falar para você? Antes de eu mudar realmente, eu tinha o meu sono péssimo, péssimo mesmo. Então, eu ficava até 3, 2 horas da manhã no celular, 3, 2 horas da manhã, principalmente quando era final de semana ou final de sexta, 3, 2 horas da manhã comendo pipoca, assistindo filme. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas você deve evitar esse erro frequentemente. Eu ficava até 3, 4 horas da manhã jogando videogame. Eu virava o dia, cara. Então, por quê? Porque eu tinha hábitos ruins e porque eu não pensava da forma que eu penso hoje.
Então, o que eu quero dizer para você? Isso me prejudicava demais no meu próximo dia. Então, por exemplo, eu virava o dia até 7 horas da manhã jogando videogame e depois eu queria dormir o dia todo. Então, o que eu quero dizer para você? Se você tem um sono ruim, isso vai te atrapalhar no seu dia, isso vai te atrapalhar nos seus hábitos, isso vai te atrapalhar nas suas rotinas diariamente. Então, se o seu plano é melhorar, se o seu plano é ter sucesso, você tem que corrigir essa questão do sono. Especialistas dizem que entre 7 e 8 horas é essencial para o nosso corpo descansar. Então, foque nessa questão, 7, 8 horas. Logicamente, um dia ali que você vacile e durma 6 horas por conta de ter bastante coisa para fazer naquele dia, de boa. O problema é se isso virar rotineiro, se isso virar rotina na sua vida. Você não pode deixar isso virar rotina na sua vida. Você deve dormir sim 7 ou 8 horas por dia, porque eu costumo dizer que o sono, ele é o único que faz prejudicar o nosso dia presente e o nosso dia futuro. Então, ou seja, se você no seu dia presente foi para academia, se exercitou e fez bastante hábitos bons, se você não tiver um bom sono, não vai adiantar de nada isso. O seu corpo não vai melhorar. Você não vai evoluir. Porque o sono é a questão que faz você descansar e começar a se formar perante o tempo de sono que você dorme. E por que prejudica o seu hábito futuro? Logicamente, se você dormir tarde, como eu falei, você vai se acordar cansado, você vai se acordar amassado para o seu próximo dia, para os seus próximos desafios. Desafios que vão surgir na sua vida. Não são problemas, são desafios mesmo. Quando você troca essas duas palavras, você começa a ver de forma diferente também. Desafios. Então, prioriza essa questão do sono saudável, cara. Prioriza. Tô falando sério mesmo e você tem que colocar isso na sua cabeça. Prioriza essa questão do sono saudável. Eu vejo muitos vídeos na internet de caras falando assim: só vai ter sucesso quem, quem se matar estudando, ou melhor, tem uma frase muito boa que. Boa no sentido ruim, né? Que eu vi de uma pessoa. Que ela falou assim: trabalhe enquanto eles dormem. Cara, essa é a pior forma de você pensar disso. Trabalhe enquanto os outros dormem. Qual o sentido disso? Significa que você tem que virar à noite trabalhando? Isso é ruim? Isso prejudica o seu sono, prejudica o seu dia. Não. Você tem que dormir enquanto eles dormem também. Ou seja, dormir no horário correto. Para priorizar o seu sono, priorizar a sua saúde mental. Para não ter um burnout e querer enlouquecer e morrer de tanto trabalhar. Essa é a questão que você tem que priorizar. Então você tem que sim trabalhar forte, tem que sim trabalhar focado, tem que sim focar nas suas questões, levar a sério as questões que vão fazer você ir para o sucesso. Sim, você tem que fazer isso. Porém, você deve fazer isso de forma inteligente, priorizando o seu sono, tendo um sono saudável, priorizando os seus hábitos, dormindo entre 7 e 8 horas, tendo um tempo bom de descanso para se recuperar e ir para mais uma batalha no próximo dia. Aqui está falando uma pessoa que tinha hábitos errôneos, hábitos péssimos, ruins, horríveis, e que dormia tarde, muito tarde mesmo, e virava o dia. E aqui eu tô te dando uma dica ao mesmo tempo, de que isso não vai te levar aonde você quer chegar. E como eu falei no primeiro, no primeiro passo a passo ali, do primeiro hábito, quando você pega uma experiência de uma pessoa que já passou por aquilo, no meu caso, por exemplo, você aprende mais rápido, aprende melhor e consegue implementar isso na sua vida para você não errar. E quanto menos você errar, melhor. Não estou dizendo que você não deve errar e que você nunca vai errar. Errar faz parte do processo. Porém, se você evitar o erro e aprender com o erro dos outros, isso vai facilitar o seu caminho para o sucesso, porque você vai ter menos erros. Bom, e o terceiro hábito é acordar cedo. Vamos lá. Tem muitas pessoas mesmo, que nunca chegaram ao sucesso e acordam tarde. Só que aí que tá o erro. Por quê? Aí você se pergunta, por que, Natan, eu tenho que me acordar cedo? Vamos lá. Vamos fazer aqui a lógica, tá? O cálculo matemático mais lógico possível. Quanto mais tarde você se acordar, menos tempo você tem no seu dia para fazer suas tarefas e para poder aplicar um conhecimento maior nas questões que você tem que fazer ou que você quer aprender, relacionado ao seu nicho, logicamente. E quanto menos tempo você tem, mais rápido você tem que ser, logicamente.
Então, você tem que simplificar essa questão para você ter mais tempo e não diminuir o seu tempo. Porque todos nós sabemos que o tempo é a moeda mais preciosa e mais valiosa que nós temos na nossa vida. Porque quanto mais tempo passa, menos tempo você tem para fazer acontecer. Então, você tem que otimizar o seu tempo e ter mais tempo para você aplicar um conhecimento, para você evoluir, para você ter um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional também falando. Então, quanto mais cedo você acordar, mais tempo você vai ter. Quanto mais tempo você vai ter, mais tempo também você vai ter tempo para estudos, desenvolvimento pessoal e profissional na sua vida. Então, se acordar tarde não é o melhor meio a se seguir quando se fala de sucesso. Não é o melhor meio. Você sim tem que dormir regularmente entre 7 e 8 horas, como a gente falou no segundo hábito. Porém, tá? Você tem que se acordar cedo. Tem que se acordar cedo. Então, eu sugiro para você que se acordando depois das 7 horas já é ruim. Já é ruim. Então, ou seja, se acordando ali 6h30, 15 para 7, já é um horário estável. Mas depois das 7 horas, 8 horas, 9 horas, nossa, 9 horas é horrível. Cara, não tem como, não tem como, porque até você escovar os dentes, tomar café, velho, você já tá quase meio-dia, já tá quase na metade do dia. Então, você tem que ter essa questão. Talvez você trabalhe, já se acorde cedo, logicamente, mas aí você tem que se adequar a essa questão, você tem que se adequar à sua rotina. Então, acorde cedo, estipule um horário para você se acordar, coloque a disciplina nessa questão e se acorde sempre nesse horário. Sempre. E aqui eu tô falando feriado, final de semana. Por que, Nathan? Por que eu não posso fazer isso de segunda a sexta? Por quê? Porque o seu corpo, ele precisa disso para ele se acostumar com isso. Se você fazer só de segunda a sexta e final de semana se acordar só 11 horas da manhã, meio-dia, o seu corpo não vai se adequar a isso. E quanto mais tempo ele levar para se adequar, pior. Pior. Fora que isso também aumenta suas chances de procrastinação. Porque o seu corpo não se acostumou, então vai ser fácil um dia da semana ele não se acordar no horário estipulado que é para se acordar. Então, preste atenção nessas questões. Preste atenção nessas questões, acorde cedo, seja mais produtivo, consiga, aliás, ter mais conhecimento e desenvolvimento pessoal perante essas questões de se acordar cedo. Então, organize essa rotina, estipule um horário, amplie e coloque a disciplina na sua vida nessa questão, especificamente falando desse hábito que a gente está falando, de você se acordar cedo e conseguir elevar o seu grau de produtividade e desenvolvimento. E aqui falando sobre essas questões de se acordar cedo, eu já vou te dar uma dica de ouro. Aproveite que você está se acordando cedo e faça suas atividades mais importantes do dia de manhã. Então, se você vai para academia, vá para academia de manhã. Se você ler livro, busque ler livros de manhã. Por quê? Porque o seu cérebro consegue se adaptar e se concentrar melhor de manhã do que em outros horários do dia para você fazer outras coisas. Então, priorize a manhã, priorize o dia, o horário da manhã para você fazer as coisas, porque isso vai melhorar demais essas questões. O quarto hábito é o hábito da solitude. E por incrível que pareça, é sim solitude. Tá? Muitas pessoas vão achar, Natan, como assim solitude? Como assim ficar sozinho? Como assim, Natan? Pelo amor de Deus, não ficar sozinho, não. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas têm medo de ficar sozinho com elas mesmas. As pessoas têm medo de ficar com os próprios pensamentos delas. As pessoas têm medo de não conseguir encontrar um grupo perfeito para elas se adequarem. As pessoas têm medo de tudo isso. E esse é o erro. Esse é o erro. Sabe por quê? Porque se você não souber lidar com você mesmo, você vai lidar com quem, velho? Você vai querer lidar com quem se você não souber lidar com você mesmo? Então, se aprofundando nessa questão da solitude, isso fez eu evoluir demais. Por que fez eu evoluir demais? Porque eu tive um autoconhecimento muito grandioso sobre mim mesmo. Muito grande sobre mim mesmo. Eu comecei a me conhecer cada vez mais. O meu jeito, a minha personalidade, a minha identidade, o meu jeito de ser, os meus pensamentos, o que eu considero sucesso, o que eu considero valor, o que eu me considero princípio nas minhas vidas, na minha vida. O que eu quero para a minha vida futura. Todas essas questões. Então, resumindo, eu tive um autoconhecimento sobre mim mesmo maior quando eu pratiquei a solitude na minha vida.
E vou te dizer, cara, no começo foi difícil pra caramba. E eu já tô te falando, vai ser difícil. Vai ser difícil, cara. Logicamente que vai ser difícil. Porém, você tem que se adequar a essa questão. Você deve se adequar a essa questão. Você deve saber ficar sozinho. Deve saber lidar com essa questão de ficar sozinho. Depois, por último, você vai até estar habituado com isso. Você vai até amar ficar sozinho. Eu amo. Particularmente, eu amo ficar sozinho. Então, se você dizer assim, você prefere ir para uma balada lá que tenha 2.000 pessoas dentro daquele local e você não conhece ninguém, ou você prefere ficar sozinho em casa, lendo um livro, aplicando conhecimento, ficando com os seus próprios pensamentos? Eu vou dizer, eu prefiro ficar sozinho. Você vai amar fazer isso conforme o tempo. Fato, você vai amar fazer isso conforme o tempo, mas no começo é difícil, porque as pessoas, todas as pessoas, nunca vão estar preparadas no começo em ficar sozinho, porque as pessoas nasceram com essa questão de que você deve se pertencer a um grupo, você deve ser sim importante para alguma pessoa para não ficar sozinho. As pessoas têm essa crença na cabeça. Mas se você elimina essa crença e aprende a ficar sozinho com seus próprios pensamentos, seu próprio conhecimento, autoconhecimento, você vai conseguir crescer na sua vida de uma forma muito rápida. Eu fiz isso. Eu fiz isso e eu amo hoje em dia fazer isso. Então, que você vai começar a se conhecer melhor, se conhecer melhor. E logicamente, se conhecendo melhor, você vai saber lidar melhor com os seus desafios, você vai saber lidar melhor com as suas questões que acontecem na sua vida. Você vai conseguir se entender melhor perante cada desafio e cada questão que acontecer na sua vida. Então, aprenda a ficar sozinho. Essa é um dos melhores hábitos que eu desenvolvi também, junto com a leitura, é aprender a ficar sozinho. Porque eu tive um autoconhecimento e eu evolui demais. Eliminei amizades falsas, eliminei amizades que não iriam me levar para lugar algum e não incluí nenhuma amizade na minha vida. Porém, incluí a amizade de ser amigo de mim mesmo, me priorizar. Essa é a questão que você deve se ampliar na sua vida. E o quinto hábito é um hábito bem inusitado, mas é o hábito das artes marciais. Bom, se vocês não sabem, eu pratico um pouco de boxe no meu dia a dia. Eu aprendi muito, muito mesmo praticando boxe. Por incrível que pareça, por muitas pessoas que negligenciam esse fato de artes marciais, você aprende muito com essa questão. E também, você aprende também com a questão de resiliência e perseverança. Porque, assim, uma das regras do boxe, que não sei se vocês sabem, mas uma das regras do boxe é a questão de que o jogo nunca está perdido. Nunca está perdido. Então, por exemplo, o cara pode estar sendo nocauteado até o fim da vida dele, tá? Mas não quer dizer que ele vai perder a luta, porque em um simples movimento que ele faça, ele consegue nocautear o cara e conseguir sair vitorioso. E esse ensinamento eu quero que você leve para sua vida, porque a vida é assim. A vida você tem que levar como? Você pode estar sendo nocauteado de todos os lados, porém, em um simples troca de hábito, em uma simples mudança que você faz, e pequena mudança, porque a vida é feita de pequenas mudanças e pequenos resultados, você consegue virar o jogo. Você consegue virar o jogo e consegue ir melhor nessa questão. Então, o boxe te ensina muito e o boxe sim, tu pode levar essa questão para tua vida, de que você pode estar sendo nocauteado de todos os lados, dos teus amigos, da tua família, da vida em si, tá? Porém, em uma simples mudança de chave você pode mudar. Então, também ensina a questão de perseverança, de que você literalmente não pode, em hipótese nenhuma, desistir, parar ao meio do caminho, porque essas adversidades, esses desafios estão te moldando uma pessoa melhor, te torna uma pessoa antifrágil. O que é uma pessoa antifrágil, Nathan? Uma pessoa antifrágil, literalmente já diz, né? Uma pessoa que não é frágil. E ser frágil não significa você simplesmente pegar aquele seu problema e negligenciar ele e continuar caminhando. Ser antifrágil significa você pegar aquele problema, colocar na sua frente, ver o que você aprendeu com aquilo, utilizar aquilo como vitória e como conquista para você melhorar, colocar ele no chão, subir em cima dele e se fortalecer perante aquilo. Isso é ser antifrágil. Então aprenda a ser antifrágil. O boxe te traz essa questão de você pegar aquele limão e transformar numa limonada. É isso que o boxe traz de reflexão sobre a sua vida. É um simples hábito que o boxe traz para você, de ser antifrágil, de ter perseverança, de ser resiliente na sua vida. Então, leve esse ensinamento do boxe para sua vida. Então, pratique artes marciais, você, logicamente, além de aprender a se defender, vai conseguir ser mais resiliente, vai conseguir ter mais
coragem, vai conseguir ter mais confiança, tá? E também vai aprender a ser antifrágil, vai ter ótimos ensinamentos, assim como tudo na vida, né? Tudo na vida que a gente faz, a gente sempre vai ter algum ensinamento de alguma parte, de alguma coisa. Então coloque isso na sua cabeça, isso pode mudar literalmente, e mudou a minha vida. Em poucos meses, o boxe, logicamente, foi um prazo de mês um pouco mais alongado, porém mudou realmente o meu jeito de ver as coisas, de que realmente nem sempre quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, significa que a vida está perdida e que você nunca vai vencer. E as artes marciais também fortalecem muito essa questão da disciplina, né? Porque todos nós sabemos que todos os atletas, logicamente não é só os atletas, mas a maioria dos atletas, todos os atletas, aliás, eles têm que ter uma forte disciplina nessa questão. Então você, de brinde, de bônus, aprende a ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa frequente, uma pessoa contínua em cima daquilo que você realmente quer. No caso de um esportista, vai ser daquele esporte que ele pratica, mas no seu caso vai ser em cima do seu nicho. Então, essas coisas das artes marciais ensinam como artes marciais e esportes ensinam você ser uma pessoa disciplinada, porque é obrigatoriamente você ter continuidade de uma coisa que você quer, porque essa é a única forma que você vai melhorar, que você vai mudar de vida realmente. O sexto hábito é ter uma agenda de todos os afazeres que eu faço no meu dia a dia. Por quê? Por que, Natan, uma agenda? Bom, eu já vou te dizer, se você não ser uma pessoa organizada, você não vai ser uma pessoa disciplinada. Ponto. É isso. O que é uma pessoa disciplinada? Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que mantém continuamente um hábito em cima de algo. A disciplina fortalece o hábito. Ponto. Então, se você não conseguir ser organizado, você não vai conseguir manter a disciplina. Porque, por exemplo, vamos supor que você quer manter a disciplina de todos os dias ler um livro, só que o seu quarto sempre está desorganizado. Você não vai conseguir, veja bem, você não vai conseguir ter uma disciplina contínua em ler um livro se o seu quarto estiver totalmente desorganizado. Se uma cueca estiver de um lado, se uma meia estiver de um outro, você não vai conseguir ler um livro frequentemente nessa questão. Por quê? Porque você não vai ter um foco expressivo nessa atividade. O seu foco vai estar na desorganização do seu quarto e não em aprender e ter um conhecimento com aquele livro, em ter um conhecimento com aquilo que você está lendo, com aquilo que você está focando para melhorar a sua vida, para elevar o grau da sua vida. Então, se você se tornar uma pessoa organizada na sua rotina, saber o que você vai fazer e também manter o seu ambiente organizado facilita muito a sua compreensão de atividade, o seu foco e a sua produtividade, tá? A sua produtividade também. E aí a gente entra também na questão de organização, de organizar o que você vai fazer no seu dia a dia. Porque tem muitas pessoas que se acordam de manhã e só se acordando vão parar para pensar o que eu vou fazer hoje. Não, você deve, na noite anterior ou no domingo, planejar a sua semana, do que você vai fazer em cada dia específico. Ou em uma noite anterior, planejar o que você vai fazer no dia específico. Porque daí, quando você se acordar, você sabe, você já vai direto, você não perde tempo. E como eu falei em um dos hábitos anteriores, o tempo é a moeda mais valiosa que nós temos. Então, se você prioriza o seu tempo, você eleva muito a sua produtividade e o seu foco em cima dessas questões, tá? O seu desenvolvimento pessoal nessas questões. Então, se você prioriza a organização, de organizar a sua agenda para os próximos dias, você já se acorda sabendo o que você tem que fazer. Isso facilita, você já vai direto ao ponto, não fica de enrolação e não perde tempo perante as coisas que você deve fazer na vida, tá? Então, tenha uma agenda do que você vai fazer frequentemente, dos horários, de tudo que você for fazer, cara. Se você tiver que ter uma agenda do horário que você tem que escovar os dentes, você deve ter, tá? Porque isso vai te organizar, vai liberar mais espaço para você implementar outro hábito positivo e elevar o seu desenvolvimento pessoal. Bom, e o último hábito que eu quero abordar nesse tema desse vídeo é o hábito da boa alimentação. Aqui eu não estou dizendo que você deve ter uma dieta e seguir uma dieta rígida, como se fosse um atleta de fisiculturismo, que não pode comer carne gorda, não pode comer excesso de açúcar, não pode, tem todo um limite para a alimentação. Mas aqui eu estou dizendo para você ter uma consciência de se alimentar um pouco melhor do que você vem se alimentando. Então, reduzir o açúcar, tá? Dar uma balanceada no sal. O sal ele é importante para os nossos ossos, porém, excesso demais causa doenças. Então, você
comer mais salada. Então, dá importância para vegetais. Você dá essa importância, facilita muito a questão de você ter mais energia, a sua mentalidade funciona melhor. Acredite, a sua mente funciona melhor se você cuidar da sua alimentação. Então, você consegue pensar melhor, o seu consciente é mais rápido, é mais fluido, a coisa flui, você entra num estado de fluxo. Então, o que que é um estado de fluxo? Estado de fluxo é um estado que você não para, você está sempre ali pensando relativamente nas próximas coisas que você vai fazer. Isso facilita a sua produtividade, facilita o seu dia a dia. Então, você ter uma ótima alimentação vai ser essencial para o seu sucesso, vai ser essencial para a sua progressão de caminho, tá? Então, o que eu sugiro para você? Dá uma revisada na sua alimentação, vê se ela tá ok, vê se ela tá boa, e se ela não tiver, você dá uma corrigida nela e fortalecer essa questão de alimentos mais saudáveis. Não estou dizendo aqui em nenhum momento que você deve seguir uma dieta, porque daí vai de cada um. Se você acha que você deve seguir uma dieta e dependendo da sua função, do seu nicho, você deve pesquisar com uma pessoa mais autoritária nesse assunto. Porém, o que eu sugiro é que você dê uma balanceada e dê uma melhora contínua nessa questão de alimentação, porque é literalmente o que eu faço. É literalmente o que eu faço. Eu não vou te dizer que eu me privo de fazer as coisas, de comer algumas coisas. Porém, por exemplo, eu evito muito comer doce. Então, cara, isso que eu, um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu era fanático por doce. 2 anos eu tô até mentindo praticamente. Coloca aí um ano atrás, mais ou menos. Eu era fanático por doce, cara. Eu vivia comendo doce, entendeu? Eu recebi uma caixa de bombom e comia toda essa caixa em 10 minutos. Era incrível. Porém, eu comecei a me corrigir e eu não como doce desde o meu aniversário, praticamente, que já faz 7 meses. Vai fazer 7 meses. Então, eu comecei a colocar isso como prioridade, comecei a cuidar da minha vida. Então, é só um exemplo que eu tô te dando para você estabilizar na sua vida, tá? Dar uma organizada na sua vida, que com certeza vai melhorar todos os seus hábitos, vai melhorar a sua vida, você vai ter mais energia, mais produtividade, vai melhorar a sua mente, que automaticamente vai melhorar o seu pensamento, do seu consciente, que vai se tornar mais produtivo. E você sabe, né? Melhorando o seu consciente, melhorando sua mente, você se tornando mais produtivo, mais chance de você evoluir, porque a mente é a chave, a mente é o solo, a mente é a base de tudo.